Meditação. A nossa responsabilidade é muito grande no sentido de fazer com que a sua fé permaneça de pé até o fim. Até o fim. Eu gostaria de lembrar a você esse versículo que, uma vez você colocando em prática, você vai obter a vida eterna. Olha só, no livro de 2 João, capítulo 2, Evangelho, segunda Epístola de João, no capítulo 2, né? Diz assim, ó, no versículo 24, diz assim, ó, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. O que você tem ouvido desde o princípio? A palavra de Deus, a direção de Deus, os ensinamentos do Altíssimo, desde o princípio, desde quando você começou na igreja, desde quando você colocou os pés na igreja, que você ouve falar dessa palavra aqui. A palavra de Deus é o próprio Jesus em nós. Quando nós absolvemos a palavra de Deus, olha só o que diz. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho, que é o Senhor Jesus, e no Pai, que é Deus. Se você permanecer nessa palavra, você vai permanecer em Jesus, você vai permanecer no Pai. Aí diz assim, e esta é a promessa que Ele nos fez. Olha a promessa que Ele nos fez, ou olha a promessa para aqueles que permanecem nele. Coloca aqui. Olha a promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Vida eterna. A vida eterna. O que é vida eterna, bispo? A vida eterna é o direito que todo cidadão, seja ele quem for, tem de uma vez ele entregando a sua vida para o Senhor Jesus, uma vez ele abraçando a fé no Senhor Jesus, uma vez ele se afastando da prática do pecado, arrependendo-se dos seus pecados, confessando os seus pecados e passando a abandonar os seus pecados e viver de acordo com essa palavra, ele tem um direito de, no final da vida, quando a alma descolar do corpo, ele ser recebido pelos anjos celestiais e voar com eles para a presença do Senhor Jesus, onde você vai vê-lo tete a tete, rosto a rosto. Por exemplo, esses olhos aqui, ó, eles, na verdade, a minha alma enxerga por eles. A minha alma usa esses olhos para enxergar. A minha alma usa essa boca para falar. A minha alma usa esse ouvido para ouvir. Está entendendo? A minha alma usa o meu corpo para se locomover. Mas quando a pessoa morre, então o corpo fica no chão e a alma descola dele. Mas a alma continua ouvindo, continua vendo, continua falando. Quando isso acontece, você tem duas opções. Ou melhor, você tem dois caminhos a seguir. E vai depender de você. Qual é um caminho? Um dos caminhos. Os anjos do céu vêm
e recebe você, como eu falei, e voa contigo para você morar toda a eternidade com o Senhor Jesus. Você vai ter uma vida, a vida continua e eterna, a nossa vida, a nossa alma é eterna, o corpo não é eterno, mas a alma é eterna. Então, a nossa alma vai continuar vivendo com Jesus lá no céu. Você não quis Jesus, não quis entregar a sua vida para Ele, você não quis nada com Ele. Ou você veio para a igreja, ficou um tempo, 2 tempos, 3 tempos, saiu, foi embora, caiu no mundo, no pecado novamente e vive na prática do pecado. Você vive em estado de pecado. Então, você morre. Morreu. Não deu tempo de pedir perdão, não deu tempo de se consertar, não deu tempo de se reconciliar, e você morre no pecado, então vai acontecer o mesmo processo com a sua alma e o seu corpo. A sua alma vai descolar do corpo, mas ela vai continuar vendo, ela vai continuar ouvindo, falando, só que ela vai ter uma triste surpresa. Ela vai encontrar o diabo. E esse demônio vai levá-la para o inferno. Ao invés dela voar com os anjos celestiais para o céu, ela vai ser lançada por esses demônios nas profundezas do inferno. Ah, bispo, isso é história da carochinha. Isso é história para boi dormir, não acredito nisso não. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Quando você morrer achando que isso é história da carochinha, aí você vai lá e tenta ver se dá para você voltar para falar que o que eu estou falando é verdade. Vê se você vai conseguir. Tá bom?